Opa, e aí, tudo bem? Agora que a gente já sabe fazer a ESP32 enviar dados para o computador e exibir na tela usando comunicação serial, a gente vai aprender a armazenar dados. E para isso eu vou explicar para vocês o que são variáveis. Bom, variáveis são uma ferramenta presente em todas as linguagens de programação que é usada para armazenar dados ao longo da execução de um programa. Então você pode usar as variáveis como caixinhas onde você temporariamente guarda dados e depois recupera eles ao longo da execução do seu programa. Em C++, as variáveis têm tipo, nome e valor. E é assim que você escreve uma linha de declaração de variável. Você primeiro diz o tipo, depois você diz o nome e depois você diz qual é o valor que vai ser armazenado dentro dela. Voltando à analogia das caixas, a gente pode imaginar que uma variável é então uma caixa, identificada por um nome, onde você pode guardar valores que sejam de um tipo específico. Quais são os tipos específicos de valores que a gente pode armazenar nessas caixas? A gente pode armazenar números inteiros, por exemplo, -1, 0, 17. A gente pode armazenar números reais, ou seja, com casas decimais, né? Por exemplo, 3.1415. A gente pode armazenar frases, tipo choques e bugs, ou qualquer outra coisa. E a gente pode armazenar booleans, que são um tipo especial de dado que pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Em inglês fica true ou false. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode declarar uma variável aqui num programa básico em C++. A gente vai ter que dizer o tipo da variável, então eu vou começar usando uma variável do tipo string. E aí a gente tem que dar um nome a ela. Eu vou chamar ela de minha frase. E depois a gente diz qual é a frase. Por exemplo, choques e bugs. Aí no bloco setup a gente vai colocar a comunicação serial. E aí no bloco loop a gente vai printar a frase que a gente criou. E a gente também vai colocar aquele delay de 1 segundo para facilitar a visualização. Como vocês podem ver agora que o programa está carregado, a ESP32 está enviando para o nosso computador a frase choques e bugs repetidamente. A diferença é que nesse programa a gente está armazenando o conteúdo choques e bugs na variável minha frase, que é do tipo string, e aí a gente está passando a variável minha frase para a instrução serial.println. E aí a função serial.println está acessando o dado que está armazenado nessa variável e enviando ele pela interface serial para o nosso computador printar na tela. Então vamos dar uma olhada em outro tipo de variável que é o float. Float é usado para armazenar números reais. Então meu número real vai ser o nome da nossa nova variável e ele vai valer 3.14. Agora o que acontece se a gente botar um outro println aqui, passando agora meu número real para ele. Agora que o programa foi carregado, a gente está vendo primeiro choques e bugs e depois 3.14. Ou seja, é a mesma coisa de antes, exceto que agora a gente tem duas variáveis no nosso programa e para a primeira função println a gente passa a primeira variável, que é a minha frase, e para a segunda função println a gente passa a segunda variável, que é o meu número real. Existem muitos outros tipos de variáveis que eu coloquei aqui no nosso programa agora. É claro que o link para esse programa vai estar na descrição do vídeo, então vocês podem dar uma olhada depois. Mas aqui a gente tem os principais tipos de variáveis que a gente vai utilizar ao longo dos vídeos no canal. Então a gente tem variáveis do tipo inteiro, com tamanhos diferentes. O que quer dizer tamanhos diferentes? Quer dizer que elas gastam quantidades diferentes de memória RAM no nosso ESP32 e o compromisso é que a gente pode armazenar mais ou menos valores nelas. Por exemplo, um int 8t pode armazenar os números inteiros de -128 até 127. Já o int 16t pode armazenar os números inteiros de -32.768 até 32.767. Aí o int 32t já pode armazenar bem mais valores. Depois a gente tem o int 8t, que é basicamente a mesma lógica de antes, exceto que agora os números não podem ser negativos, eles só podem ser positivos. Então a gente pode armazenar de 0 a 255, por exemplo. Depois a gente tem o int 16t, que pode ir de 0 a 65.000. O int 32t, aí a gente tem o float, que a gente já usou. A gente tem a boolean, que é aquela que eu disse que pode valer true ou false, no caso ela está valendo true. E a gente tem outra string aqui, que agora está com a frase testando 1, 2, 3. No bloco loop eu coloquei várias funções print e println, onde primeiro eu tenho uma instrução print que meio que apresenta qual é a variável que vai ser printada logo em seguida. Por exemplo, variável int 8t. E depois uma função println, lembra, para pular uma nova linha, com o valor da variável daquele tipo, no caso int 8t, que eu declarei lá em cima. Aí eu tenho isso para todas as variáveis. Então se a gente carregar esse programa, a ideia é que fique aparecendo um bloco bem grande com várias variáveis e seus respectivos valores. Vamos dar uma olhada nisso.
Então tá aí, a gente tem o bloco dizendo variável string, variável int8t, variável int16t e o valor da variável que eu declarei lá no começo do programa do lado direito. Então se eu vier aqui no meu programa e mudar, por exemplo, o valor do int32t para menos 128.000 e carregar o programa de novo, a gente vai ver a mudança correspondente aqui no serial monitor, menos 128.000. É interessante perceber que a variável boolean, apesar da gente ter escrito true aqui no programa, aparece como 1 aqui no serial monitor. Isso porque por trás das cortinas a variável boolean é representada com um número na memória do ESP32. E aí sempre que ela for false, esse número vai ser 0, e sempre que ela for true, esse número vai ser 1. Então eu vou colocar aqui false e vou carregar o programa para vocês verem o que acontece. Bom, agora a variável bool mudou para 0, porque a gente colocou false. Então agora a gente já conhece o conceito de variáveis, a gente já conhece alguns tipos que elas podem assumir, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar elas de uma maneira um pouco mais poderosa do que simplesmente inicializando com um valor fixo e depois acessando esse valor, como a gente fez usando as instruções println. A gente pode atualizar variáveis. Então vamos voltar à analogia da caixinha. A gente imagina que a gente tem uma caixa chamada contador do tipo int32t, um número inteiro então, com o valor atual 0. E aí, no nosso código, a gente escreve uma instrução que tem essa cara aqui. Contador igual a contador mais 1. Antes de qualquer coisa, esse igual aqui significa uma atribuição. Então, a forma correta de ler essa instrução aqui não é contador igual a contador mais 1, mas sim contador recebe contador mais 1. Porque tudo que está à esquerda do operador de atribuição, que é o igual, é uma escrita na variável. E tudo que está à direita do igual é uma leitura da variável. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo a variável, ou seja, acessando o valor 0, somando 1 ao valor da variável, ou seja, 0 mais 1 é igual a 1, e depois a gente está atribuindo, fazendo uma escrita, do valor 1 na variável contador. No final das contas, a variável contador vai ficar com essa cara. Ela vai continuar tendo o nome contador, vai continuar sendo do tipo int32t, só que agora ela vai estar com o valor 1 armazenado dentro dela. Então, vamos dar uma olhada num programa que faz isso. Bom, começando aqui com o esqueleto de um programa, com a comunicação serial já inicializada e com aquele nosso delay, eu vou declarar uma variável do tipo int32t chamada contador, iniciando em 0. E aí eu vou simplesmente copiar essa linha aqui da ilustração no fundo. Contador recebe contador mais 1. E antes disso, eu vou colocar um println contador. Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai inicializar a comunicação serial, aí ele vai printar o valor atual do contador, que começa em 0, e aí ele vai executar essa atribuição aqui. Ele vai acessar o valor do contador, somar 1 a ele, e atribuir ele ao próprio contador. Depois ele vai esperar um segundo, e aí ele vai printar o contador de novo. Agora a gente espera que com o valor atualizado. Vamos dar uma olhada. Então tá aí. Ele começou printando 0, depois 1, 2, 3 e assim vai. E se eu deixar ele ligado, ele vai sair contando até o valor máximo possível que pode ser armazenado em um int32t. Esse é o verdadeiro poder de usar variáveis. Não só a gente pode escrever nelas e armazenar esses dados para usar eles no futuro, como a gente pode atualizar esses dados em tempo real. Então o programa tem como evoluir no tempo, ele não precisa ficar fixo no estado inicial dele. O estado do programa pode ser então alterado baseado em algumas condições. Se alguma coisa acontecer, você pode fazer o valor de uma variável mudar para refletir que essa coisa aconteceu. E isso é muito útil e vocês vão ver que isso vai ser muito útil ao longo dos vídeos do canal. Então é isso para esse vídeo. Nesse vídeo a gente viu os conceitos básicos sobre variáveis em programação, desde a declaração e dos tipos delas, até a atribuição e atualização das variáveis em tempo real. Todo o código que foi usado no vídeo vai estar disponível no GitHub, o link está na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, dá um like aí se você gostou, se inscreve no canal para ser avisado dos próximos vídeos e até!